Olá, alunos do sexto e sétimo ano. Estamos iniciando mais uma aula de educação física. Nosso tema continua sendo as lutas. Na aula passada nós vimos alguns exemplos de lutas de agarre. Conhecemos como são as lutas de agarre, o que tem de comum em todas elas e vimos alguns exemplos e destacamos a luta marajoara como para vocês verem um exemplo prático de como é a luta marajoara, como é uma luta de agarre. Lembra que ficou um exercício da nossa última aula para vocês fazerem? Então, nós vamos também hoje corrigir esse exercício e vamos iniciar a nossa nova temática ainda com relação às lutas, que são as lutas de golpes. Tá? Então, vamos fazer aí, temos essas duas partes aí para fazer na nossa aula. Vamos começar pelo exercício que ficou da nossa aula passada. Vamos para a nossa tela. Então, o exercício que ficou para que vocês fizessem era uma pesquisa. Então, nós vimos as lutas de agarre. Eu dei dois exemplos de lutas de agarre. E o exercício era para que vocês pesquisassem outras lutas de agarre e preenchessem uma lista com os nomes. Aí eu mostrei essa lista para vocês em branco. E agora eu estou trazendo para vocês a lista preenchida aí com alguns nomes de lutas de agarre pelo mundo. Verifiquem se tem nomes que apareceram na pesquisa de vocês e se tem nomes diferentes aí também. Então olha só, a primeira luta que eu coloquei aqui foi o Sumo, que é uma luta japonesa. Temos o Laambe, que é uma luta africana de origem do país chamado Senegal. A luta olímpica, como o próprio nome já diz, é uma luta que faz parte das Olimpíadas. Nos Estados Unidos é chamada de wrestling. O Aikido, que é uma luta japonesa também, e é feita com torções e movimentos de defesa pessoal. Temos o Krav Maga, que é uma luta de origem israelense, de um país chamado Israel, que também são movimentos de defesa pessoal, é uma luta de origem militar. E temos o Jiu-Jitsu, que é uma luta que é de origem japonesa, é mais antiga até que o Judô. E tem também a versão brasileira do Jiu-Jitsu, né? O Jiu-Jitsu brasileiro, o Brazilian Jiu-Jitsu. Então esses são alguns exemplos aí de que poderiam aparecer na pesquisa de vocês, tá? Então, cada um fez a sua pesquisa de formas diferentes, então podem aparecer nomes que eu citei agora, ou nomes diferentes, tá? Então, o que importa é que você tenha feito a pesquisa, conseguido identificar lutas diversas aí pelo mundo, tá? Então, vamos agora iniciar o nosso próximo subtema, que é as lutas de golpes, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês, vamos para a nossa tela. As lutas de golpes ou lutas com golpes são as lutas que vocês estão vendo aí, 3 exemplos delas. Nós temos aí na imagem do lado esquerdo o karatê, ao centro o boxe e no lado direito o taekwondo. Vamos ver o que são as lutas com golpes? Então olha só, são as lutas praticadas com movimentos de bater, utilizando as mãos, os pés, cotovelos e cabeça. E aí temos exemplos. Nós temos lutas que são utilizados golpes apenas com as mãos. A gente tem um exemplo aí, o boxe. Lutas que utilizam golpes apenas com os pés. Temos aí a capoeira como exemplo. E lutas que utilizam ambos. Utilizam tanto as mãos quanto os pés, né? Que é o taekwondo, o karatê e o muay thai. Lembrando que existem lutas que utilizam também, como vimos acima, o cotovelo e a cabeça, né? Temos aí o Muay Thai, que utiliza golpes, também pode utilizar golpes de joelhos, né? E tem muitas outras lutas que vão utilizar outras partes do corpo para fazer esse movimento de bater, tá? Então isso caracteriza as lutas com golpes, tá? Um movimento de percussão. Você dá um soco, você dá um chute, uma cotovelada, uma cabeçada. Então vejam que são elementos diferentes
das lutas de agarre. Nas lutas de agarre você vai fazer um movimento de pegada, tá? Nas lutas com golpes você não tem a pegada, você tem a batida, tá? Que é o que vai diferenciar as lutas com golpes. Essas lutas elas vão se diferenciar conforme o seu sistema de técnicas e a sua organização, né? A sua forma de lutar, as suas regras e seus diferentes espaços e tempos. Nós vamos destacar uma luta, assim como nós fizemos na luta de agarre, destacando a luta Marajoara, nós vamos destacar uma luta aqui entre as lutas com golpes, tá? São muitas lutas, então a gente não temos como falar de todas, tá? Vamos destacar uma aqui, que é o Taekwondo. Vamos conhecer um pouco do Taekwondo? Aqui na nossa tela. Então, onde surgiu? Então, o Taekwondo surgiu nas Coreias. Como assim, professor, nas Coreias? Existem no mundo duas Coreias, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. No passado, quando o Taekwondo surgiu, não existia ainda essa divisão. A Coreia era dividida em reinos. Então, as duas Coreias eram divididas em reinos. Eram 3 reinos que dividiam essas Coreias. E nesses 3 reinos, o Taekwondo ele vai ser praticado em diferentes épocas, em diferentes momentos, e ele vai surgir de uma mistura de outras lutas que existiam na época. Tá? Então vai ter aí essa diferença. O significado do nome Taekwondo significa caminho dos pés e das mãos. O local de luta é um espaço chamado de dojan, que na verdade dojan significa local para treinamento. O espaço do combate vai ser um tatame, formato quadrado, onde os 2 lutadores eles vão se enfrentar na troca de técnicas. Vamos voltar lá para a nossa tela. Então olha só, os lutadores utilizam luvas, proteção nos pés, coletes de proteção e capacetes. Vamos para as regras. O objetivo é fazer o maior número de pontos, aplicando golpes nas regiões permitidas. E aí, como é uma luta com golpes, é proibido agarrar e não é permitido golpear da cintura para baixo. Então, voltando aqui para a gente. Vamos lá. Então, olha só, vocês viram que existe aí um sistema de regras bem definidos, tá? Então, é uma luta com golpes. Apesar de utilizar mãos e pés predominantemente, ou seja, usa-se mais golpes com os pés, ou seja, mais chutes, chutes frontais, chutes laterais, chutes giratórios. Então, os chutes eles são predominantes. Existe o soco, que é dado na região do tórax, na região do tronco, mas ele é menos comum, só que ele é válido e existe uma pontuação para esse soco na luta, tá? Existe uma divisão de pontuação, tá? Então, você tem golpes na cabeça, golpes no tórax. Os golpes no tórax vai valer uma pontuação menor e os golpes na cabeça uma pontuação maior. Há ainda uma diferença para os golpes feitos com giro, os chutes feitos com giro. Ou seja, um chute com giro no tórax vai valer uma pontuação maior do que um chute sem giro, e um chute com giro na cabeça vai valer uma pontuação maior do que o chute sem giro na cabeça. Para a gente entender melhor, a gente precisa observar a imagem do combate. Então vamos para a nossa tela. Temos aí a imagem de 2 lutadores em uma luta de taekwondo. Então você pode observar aí que existe um árbitro que faz a mediação da luta, ou seja, ele vai ver quais são os golpes que vão ser aplicados, permitidos e proibidos, e ele vai punir o lutador que infringir as regras, vai descontar a pontuação. Existem outros árbitros que ficam nas laterais da área de luta.
que eles vão marcar aí a pontuação na cabeça. Reparem que os lutadores eles usam cores diferentes. Um lutador é azul, chamado de Chong, e o outro lutador usa proteção vermelha, chamado de Hong. Tá? Então, essa proteção que vocês estão vendo aí, no tórax, reparem que tem umas bolinhas ali na proteção, tanto no azul quanto no vermelho. Essas bolinhas, elas são sensores eletrônicos que servem para marcar a pontuação de acordo com a intensidade do golpe. Tá? Então, antes da luta começar, é feito um teste nos protetores, onde se avalia a calibragem do golpe. E essa calibragem vai medir aí a intensidade dos golpes e vai marcar a pontuação. Reparem no pé dos lutadores. Ó. O lutador de vermelho, o pé dele aparece ali em cima. Ele usa uma proteção nos pés. Isso não é somente uma proteção. Ali, chama de meia, nessa meia, também tem sensores que vão detectar ali a pontuação a ser marcada. Reparem também que os lutadores utilizam luvas. Por que eles usam luvas? Porque também existe a pontuação de soco. E essa luva também tem sensor para marcar a pontuação. Outra coisa que vocês podem ter reparado é o capacete. Os capacetes eles também têm sensores que vão marcar aí a pontuação na cabeça. Porém, os golpes que forem identificados no rosto, ou seja, não tem como você colocar um sensor no rosto dos lutadores, então quem vai marcar essa pontuação no rosto são os árbitros que vão ficar na lateral com um controle remoto que vai marcar a pontuação. Certo? Como se fosse um videogame. Já jogaram PlayStation? Quem nunca jogou, o videogame PlayStation, existe um controle, o joystick, e o controle que é utilizado pelos árbitros é parecido com esse joystick de PlayStation, que vai marcar essa pontuação. Repare também que a vestimenta dos lutadores é parecida com a vestimenta utilizada, por exemplo, no judô, no karatê, só que ela tem uma diferença. Ela é de um material mais fino e ela não é aberta no meio. Volta aqui para mim. Ela não tem aquela abertura no meio como se fosse um casaco, né? Ela não é vestida como se fosse um casaco, ela é vestida como se fosse uma camisa mesmo. Ela é fechada aqui no meio, tem apenas uma gola em V que vem até mais ou menos aqui no centro. Ou seja, você veste como se fosse uma camisa. Diferente do kimono do judô e o kimono do karatê, que você veste como se fosse um casaco. E ele recebe um nome diferente também. Enquanto no karatê e no judô a gente tem um nome genérico, que é o kimono, e no karatê se chama karate-gi e no judô judo-gi, no taekwondo recebe o nome de dogo, ou seja, um nome diferenciado. Professor, por que o nome é diferente? Primeiro, o judô e o karatê, eles são lutas de origem japonesas, então os nomes são japoneses. O taekwondo, por ser de origem coreana, os nomes eles vão ser em coreano. O nome das técnicas, nome das vestimentas, o nome das áreas de luta, o nome dos materiais utilizados, os comandos de disciplina, de ordem, vão ser todos em coreano. Então vai existir aí essa diferença entre o taekwondo, que é uma luta coreana, e o judô e o karatê, que são de origem japonesa, tá? Há um certo equívoco de confundir o taekwondo com o karatê, mas é diferente, tá? O taekwondo, nas técnicas de luta, se utiliza muito mais os chutes, enquanto que no karatê se utiliza muito mais os golpes com os braços, ou seja, os socos. Tá? Então vai ter essa diferença bem definida do karatê para o taekwondo. O taekwondo também possui um sistema de graduação por faixas, assim como no judô
e no karatê, ou seja, cada faixa vai definir o grau de evolução daquele praticante. Então você tem o aluno iniciante, que é o faixa branca. A faixa ela vem amarrada na cintura, volta lá para a imagem. Estão conseguindo observar que os lutadores eles estão utilizando faixas? A gente consegue visualizar a faixa do lutador de azul, ó. Aí na cintura, amarrada na cintura. Ele é um faixa preta, são 2 lutadores faixas pretas. Isso é uma luta de campeonato mundial, ou seja, um nível mais alto. Portanto, só os faixa preta participam. A faixa preta é o último nível da luta. Mas antes da faixa preta, você tem diversos outros níveis que vão medindo ali a aprendizagem do aluno. Então, o aluno iniciante é um faixa branca, ou seja, significa a pureza, o branco. Né? Então, existe toda uma simbologia da cor. Então, a cor branca significa a pureza, o início de tudo, certo? Depois, você tem a faixa amarela, que significa a terra, ou seja, é o terreno que começa a ser irrigado. Então, olhem como tem toda uma relação com a filosofia oriental, com a filosofia coreana. Então, a faixa amarela significa terra, significa o início ali, o terreno que começa a ser semeado no aprendizado daquele indivíduo. Depois você tem a faixa verde, que significa planta, ou seja, a planta que já cresceu um pouquinho, que já está ali pronta para ser cultivada. Depois você tem a faixa azul, que significa o céu, ou seja, aquele aluno ele já chegou no nível de aprendizado mais alto, ele chega ali no céu, e isso vai exigir um nível de maturidade, um nível de aprendizado maior, nível de maturidade maior. Aí você tem a faixa vermelha, que significa o fogo, ou seja, significa o perigo. Então, esse aluno ele já está mais próximo ali da faixa preta, então ele tem que ter mais atenção e mais dedicação nos treinos. E você tem a faixa preta, que é onde o aluno ele consolida o seu aprendizado e ele já pode, inclusive, se ele estiver preparado para isso, dar aulas, ou seja, se tornar um professor. E vale destacar o seguinte, o Taekwondo, entre essas faixas, ele possui graduações intermediárias, ou seja, são faixas que vão ficar entre as cores. Como assim, professor? Por exemplo, entre a faixa branca e a faixa amarela, existe a faixa branca com ponta amarela, ou seja, a ponta da faixa é amarela. Entre a faixa amarela e a faixa verde, existe a faixa amarela com ponta verde. Entre a faixa verde e a faixa azul, existe a faixa verde com ponta azul. Entre a azul e a vermelha, existe a faixa azul com ponta vermelha. E entre a vermelha e a preta, existe a vermelha com ponta preta. O faixa vermelha e o faixa vermelha com ponta preta são espécies ali de estagiários à faixa preta, são aspirantes à faixa preta. Então ali já começa um aprendizado maior para que esses indivíduos eles sejam preparados para futuramente serem professores daquela modalidade, certo? Mas isso não se esgota aí, não se esgota quando o indivíduo chega na faixa preta. Ele tem níveis ali dentro da faixa preta chamado de dans. Então, você tem do primeiro até o 10º. Então, você tem primeiro dan, segundo dan, terceiro, quarto, quinto e assim sucessivamente até chegar no 10º, tá? Quando o indivíduo chega no quarto dan, ele é considerado mestre. E quando ele chega no 7º dan, ele é considerado grão-mestre. Então, de acordo com o grau de aprendizado, de acordo com o grau de sabedoria, essas graduações, esses níveis, eles vão sendo colocados, certo? Então, esses são os níveis de graduação. Existe também, assim como no Karatê existem os katas, o Taekwondo tem os tegukis ou os poncês.
que são as chamadas formas. O que é uma forma? É uma luta com um adversário imaginário. Ou seja, são movimentos de ataque e defesa que vão em todas as direções, ou seja, para frente, para trás, para um lado e para o outro, simulando movimentos de atacar e defender. Tá? Então, cada graduação vai ter as suas técnicas de ataque e defesa que vão ser aplicadas nessas formas, nesses teguques ou nesses poncês, certo? Então, essa aí é a divisão aí dos níveis dentro do Taekwondo. Tá, professor? E como é uma luta de Taekwondo? Volta lá para a imagem. Vamos falar um pouquinho mais da luta. A luta feita dentro de uma área quadrada, certo? Vocês estão vendo aí os dois lutadores utilizando a proteção, como eu já falei. Mas a luta é dividida em rounds. São 3 rounds de 2 minutos. Mas, professor, 2 minutos não é muito pouco. É pouco para quem está olhando, mas para quem está lutando, demora bastante aí os 2 minutos. Então, são 2 minutos cada round. E existe 1 minuto de intervalo em cada um desses rounds. Tá? Cada lutador tem os seus técnicos que vão ficar ali do lado de fora. E durante o intervalo, cada técnico orienta o seu lutador. Certo? Então são 3 rounds de 2 minutos. E aí depende também da idade dos participantes. Por exemplo, as crianças, as lutas geralmente são apenas 2 rounds de 2 minutos ou 1 minuto e meio. Os lutadores mais velhos também, né, chamados de Master, acima de 30 anos, também tem um tempo reduzido de luta, de 2 minutos a 1 e meio. E há também uma diferença da aplicação das técnicas. Tanto as crianças quanto os lutadores mais velhos, que a gente chama de Master, não é permitido chutes na cabeça, golpes na cabeça, por uma questão de segurança e de preservação da integridade física das pessoas, das crianças, dos mais velhos. Então, há aí essa regra, tá? Então, olha só, reparem nos 2 lutadores que eles ao mesmo tempo executam aí golpes de chutes, sempre com o objetivo de atingir as áreas onde há proteção, onde há o colete ou onde há o capacete. Lembra que eu falei lá no início que não são permitidos golpes abaixo da linha da cintura? Então, como acidentes acontecem, e muitas vezes a gente não tem como evitar, nessa troca de golpes, pode ser que algum acidente aconteça e algum lutador possa atingir o seu adversário abaixo da cintura. Então, os lutadores eles também utilizam uma proteção genital. O que é uma proteção genital? É uma proteção por baixo, né, da calça do uniforme, né? Ali uma proteção como se fosse uma roupa de baixo, né? Uma roupa íntima. Então, os lutadores utilizam para proteger, né, as suas partes íntimas, caso algum acidente aconteça durante a luta, né? Acidentes podem acontecer. Então, vejam que existe todo um sistema de regras para preservar os lutadores. Então, lembra da nossa primeira aula que falamos da diferença entre luta e briga? Uma das diferenças é exatamente essa: o sistema de regras que vai fazer com que os lutadores eles sejam preservados durante um combate. Então não é aquela lógica de vale tudo, vale fazer qualquer golpe, vale acertar qualquer região. Então existe o sistema de regras que vai definir o que é permitido e o que não é permitido dentro de um combate, não só do Taekwondo, como de qualquer uma das lutas. Nós vimos isso nas lutas de agarre, então estamos vendo agora nas lutas com golpes. Então, qualquer luta tem o seu sistema de regras que serve para
definir o que é permitido, o que é proibido e preservar os lutadores. Importante falar ainda sobre o Taekwondo, que existe toda uma filosofia que vai reger a conduta dos seus praticantes, tá? Que tem origem ali com a filosofia coreana, a filosofia oriental. Essa regra de conduta, ela vale não apenas para dentro ali do treinamento, ela vale também para a vida pessoal, ou seja, é uma filosofia de vida. Os orientais, eles compreendem as lutas não só como aprendizado de técnicas, mas como um aprendizado para a vida. O Taekwondo tem 5 princípios. Olha só que interessante. Cortesia, que é você ser educado com as pessoas, você ser cortês. A integridade, ou seja, você ser uma pessoa íntegra, um ser humano íntegro, não praticar maldades com as pessoas, não agir de má fé. Então isso é integridade. A perseverança, ou seja, você persistir, ser persistente, não desistir dos seus objetivos. É o autocontrole, que é você ter o controle sobre as suas emoções, o controle sobre você mesmo, ou seja, não sair agredindo os outros por aí. Você pensar 2 vezes antes de tomar qualquer atitude. Existe um ditado que diz: se você é mais forte que o seu adversário, que o seu oponente, por que você vai lutar se você sabe que você pode machucá-lo? Se você é mais fraco que o seu oponente, por que você lutar sabendo que você pode se machucar? Então existe toda uma lógica dentro aí dessa filosofia. E o último princípio é o espírito indomável, ou seja, você ser sempre se dar ao máximo no treinamento e na sua vida, sempre se esforçar ao máximo para as coisas que você faz. Então existem esses princípios dentro do Taekwondo, certo? Que faz parte da filosofia de vida. E existe um juramento que é feito entre os praticantes, né? Então, o juramento, ele diz que o praticante, ele deve observar as regras, tá, do Taekwondo, tá? Respeitar os seus professores e aos outros também. Também, essa questão do respeito é muito importante, então isso também é levado para a vida pessoal, então não apenas para dentro ali do treinamento, mas levar para a vida, tá? Construir um mundo mais pacífico também faz parte do juramento, tá? Então vejam que entre os juramentos existe aí a questão do respeito, existe a questão de construir a paz, então não é somente um sistema de lutas, certo? Então, não só o Taekwondo, como as lutas em si vão ter aí essas suas regras de conduta. Então, falei um pouco sobre os princípios, um pouco sobre o juramento tem mais coisas, tá? Mas a gente vai encerrar por aqui, tá? Conhecemos o Taekwondo, que é uma luta com golpes, conhecemos um pouquinho das lutas de golpes, o que é que caracteriza essas lutas, o que é que elas têm de semelhante. E na nossa próxima aula a gente vai conhecer as lutas com implementos, tá? E vamos ter um exemplo também de uma luta de implemento, vamos destacar uma modalidade, tá? Então, vamos na nossa próxima aula dar prosseguimento. Espero que vocês tenham compreendido e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até lá!